Estamos com o Dr. Sebastião Biasi, que é o delegado que preside o inquérito do homicídio ocorrido em Jales no dia último 8 de junho, que vitimou o comerciante Padula. Doutor, inquérito concluído, houve a reclassificação do homicídio ou não? Não. Concluímos o inquérito ontem, segunda-feira, foi encaminhado ao Fórum da Comarca de Jales, será então apreciado primeiramente pelo Ministério Público e depois, posteriormente, pelo Poder Judiciário. Mantivemos a classificação penal inicial, que é homicídio simples. Não verificamos aí nenhuma qualificadora, portanto foi concluído como homicídio simples e encaminhado desta forma ao Poder Judiciário. O inquérito foi concluído com todos os laudos necessários, exame necroscópico, exame pericial do local e dos instrumentos do crime que seria indicado pelo autor, que é a caneta e o martelo. Então, de fato, o primeiro laudo da causa-mortes foi a caneta. O laudo pericial, ele informou, o laudo pericial, o necroscópio, diz que a morte foi em consequência de traumatismo cervical, provocado por instrumento pérfuro contundente. Em tese, é a caneta. O laudo também mencionou o caso do martelo. O martelo, embora há marcas do martelo na cabeça dele, dadas por instrumento contundente, corto contundente, que seria o martelo, mas não foi isso a causa da morte. A causa da morte foi o traumatismo cervical. O que é? A perfuração no pescoço por instrumento pérfuro contundente, que eu já informei, que em tese realmente pode ser a caneta informada pelo autor. Inclusive, foi feito o exame pericial na caneta e realmente há na caneta manchas de sangue, razão pela qual acreditamos que realmente foi o instrumento usado na primeira ação por parte do autor. O martelo foi em consequência, segundo o autor disse. A gente divulgou, Dr. Biasi, que haveria 2 laudos. O segundo laudo seria uma possível alteração da cena, uma modificação da cena? Não, o laudo pericial do local. Isso, quando nós chegamos ali, nós já constatamos que realmente a morte ocorreu num cômodo, mas o autor, ele a vítima, arrastou a vítima até a antessala. Ele passou para um outro cômodo. Segundo o que ele alegou, é que ele não queria deixar onde o fato ocorreu, no escritório dele, nem no outro escritório, que é do tio dele, então ele deixou na antessala. Inclusive, no local, verifica-se que há um sofá, pelo laudo foi informado, que há um sofá levantado. Que ele estava, quando nós chegamos, ele estava agachado, próximo à parede, em estado praticamente de choque. E de onde ele estava, ele levantou o sofá e não via a vítima deitada. Segundo ele falou que ele não queria ficar vendo a vítima deitada. Ele alegou muitas vezes que a vítima era seu amigo, que eram amigos de muito tempo, e seu cliente. Por final, doutor, existe a possibilidade da reprodução simulada ou a polícia já está convencida? Não, a reconstituição seria bom, de acordo com o que o autor informou a gente, seria bom a reprodução, que é a reconstituição do crime. Mas isso depende de outras condições, tanto do autor como a sua defesa participarem dessa reconstituição. Seria importante, sim, para dar detalhes, como foi a luta corporal, como foi a primeira ação por parte do autor. Ele informar como foram esses detalhes importantes. Seria muito importante para as provas a reconstituição. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi um importante trabalho da polícia, sempre imparcial, mostrando a parte técnica da apuração de um inquérito policial. Eu volto a enfatizar o que eu disse no começo. Foi uma tragédia, que realmente abalou 2 famílias que a gente conhecia, um advogado e um empresário, e portanto as 2 famílias abaladas, ou porque o autor está preso, a outra família porque perdeu a vítima, mas de qualquer forma o fato aconteceu e é o nosso dever então apurar, e foi o que nós fizemos. E a população tem o direito de saber o que a polícia apurou, porque nesse caso não corre em sigilo, não há nenhum sigilo demonstrar, porque no começo já foi divulgado que, segundo o autor, seria uma caneta e um martelo. A imprensa divulgou esses 2 instrumentos, então não há nenhum sigilo em divulgar o que o laudo nos informou, tanto o pericial como o necroscópico.